Olá! Nessa aula, nós vamos estudar o estudo das cônicas. E, em especial, nós vamos começar pelas elipses. Então, a gente vai construir, né, todo o sistema da elipse e aí a gente vai identificar alguns pontos que nós chamamos de pontos importantes, tá? Por exemplo, como foco, como o centro, né, como o eixo maior, eixo menor. Tudo isso a gente vai definir no estudo da elipse, tá bom? E aí a gente vai fazer algumas aulas que não sejam de muitos minutos, né? Porque senão para não se tornar cansativo para você, tá? Então vão ser aulas curtas, tá bom? E muito exercício que é para você praticar bastante sobre as elipses, tá bom? Então vamos começar nossa aula definindo e como é o comportamento de uma elipse. Então primeiro a gente vai definir aqui a nossa elipse. O que que é uma elipse, né? Primeiro, a definição, né, a definição teórica, ela é o seguinte: é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma, cuja a soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é uma constante. Como assim, professor? Como assim que eu posso definir? Então vamos lá, olha só. Então, primeiramente, a nossa elipse, ela é parecida, né? É como se fosse, tipo, aquelas bolas de futebol americano, né. Então a gente vai definir ela da seguinte forma, olha só, ela é meio achatada assim, ó, tá bom. Vamos colocar mais ou menos aqui assim, ela é mais ou menos assim, nesse formato aí, tá. E aí, a gente tem aqui alguns pontos que são necessários para os nossos estudos da cônica, tá. Então esse ponto que fica aqui no meio, né, nós chamamos ele de esse aqui seria o nosso ponto central, né, que seria o nosso centro, tá? O O é o nosso centro, o centro da cônica. Daí a gente tem alguns pontos, por exemplo, né, aqui, ó, né, esse ponto aqui, ele vai ser o nosso foco, tá? Chamamos isso aqui de foco, então vou chamar aqui de foco um. E na mesma distância desse primeiro foco ao centro tem que ser a mesma distância que nós chamamos de foco 2, tá? Aqui seria o nosso foco 2. Então, o que que você já deve perceber aqui, né? Que a elipse, ela tem, que nós chamamos de alguns pontos característicos da elipse, né? Por exemplo, os focos. Os focos são importantes, tá bom? E para a gente definir um pouco melhor, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar um ponto dessa elipse, né, para poder a gente entender o que está escrito aqui em cima, um ponto dela. Ó. Esse ponto aqui eu vou chamar de P, tá bom? É um ponto P aqui que pertence à nossa elipse. Esse ponto P eu não sei quem é, então vou chamar aqui de coordenadas, né? As coordenadas dele seria x e y. E aí o problema, né, ele me diz o seguinte, ó, é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma das distâncias é dois pontos fixos. Então ele está dizendo o seguinte, ó, por exemplo, se eu pegar essa distância aqui do F1 até o ponto P e do F2 até o ponto P, essas distâncias aí, a gente vai chamá-la aqui, por exemplo, de D1, tá? Vamos chamar de D1, e esse tamanho aqui seria o nosso D2, tudo bem? Então, outra ideia aqui importante, antes da gente fazer essa definição, antes de nós entendermos essa definição, vamos pensar na seguinte forma. Por exemplo, né? Eu vou pegar um ponto aqui um outro ponto aqui, que seja o ponto maior possível dentro da minha elipse. Esse ponto aqui eu vou chamar de A1, tá? E esse do outro lado aqui eu vou chamar de A2. Tudo bem? E aí, essa distância aqui, que é a maior possível, né, dentro da tua elipse, ela é a maior que tem. Então, eu vou traçar aqui, por exemplo, com tinta verde, né, essa distância aqui, que é a maior possível que a gente encontra dentro da nossa elipse, tá? Então, essa distância verde aqui, nós chamamos ela de eixo maior, tudo bem? Então, deixa eu colocar um pouquinho aqui embaixo. Então, olha lá. Então, essa distância aí, o A1, né, e até o A2, nós chamamos ela de eixo maior,
tá? Esse aí seria o nosso eixo maior. Ou seja, senhores e senhoritas, é o seguinte, se eu pegar essa distância daqui para cá, ó, com essa distância aqui, tá? E fizer aqui essa medição, esse tamanho aí, vamos chamar de 2A, tá? Por que 2A, professor? Porque a distância de O da origem, né, do centro da tua elipse até o A2, vai ser o tamanho dele, vamos chamar de A, tá bom? Então, esse tamanho aqui, ó, tá? Daqui para cá vem ser o Azinho, e do centro até o A1 também é o Azinho. Então, ou seja, de A1 até A2 é 2A, tá bom? Muito bem. E agora vamos entender a definição, né? Olha lá. É o conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma... Que soma é essa, professor? Essa soma aqui, ó. Quando eu somar D1 mais D2, agora a gente vai somar, ó. Quando a gente somar D1 mais D2, quando eu somar as distâncias a dois pontos fixos. Quem são os pontos fixos? Os pontos fixos são exatamente os nossos focos, tá? Então, quando eles são fixos, o ponto P não é fixo, tá bom? O ponto P pode ser qualquer ponto na nossa elipse, tá? Então, quando eu somar D1 com mais D2, ó, a soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é uma constante. Que constante é essa, professor? É a constante 2A. Tá? Então, qualquer soma que você pegar, por exemplo, ó, D1 mais D2, isso aqui vai dar exatamente o tamanho desse eixo maior aqui. Tá bom? Então, fixem essa ideia, tá? Fixem essa ideia que a gente vai usar em alguns exercícios por aí, tá bom? Professor, então quer dizer que é qualquer distância? Sim, qualquer distância. Por exemplo, vamos supor que você pegue um ponto aqui, ó. Aqui mais ou menos, né? Então, eu vou chamar esse ponto aí de Qzão, tá? Então, se eu, por exemplo, medir aqui, né? Essa distância daqui para cá, ó, tá? E essa distância daqui para cá, né? A distância em dois pontos fixos, esse cara aqui eu vou chamar, por exemplo, sei lá, de D3, né? A distância de F1 ao ponto Q. E essa distância aqui de D4, quando eu somar D3 mais D4, vai ser exatamente o 2A, tá? Então, é isso que a definição ela me garante, tá bom? Que é uma constante, ou seja, sempre vai ser o nosso 2A. Muito bem, então, aí agora a gente já sabe, né, que essa distância aqui 2A, né, o 2A vai ser o nosso eixo maior, tá? Então, o 2A, né, vai ser o nosso eixo maior, tá bom? Então, ó, daqui para cá, a distância de A1 com A2, que é 2A, ele vai ser o nosso eixo maior. Agora, eu quero definir com vocês o seguinte, se tem o eixo maior, vai ter o eixo menor, né? Então, não sei se vai ficar muito carregado, né? Aí a nossa imagem, mas deixa eu apagar esse exemplo aqui, tá? Para ficar bem tranquilo aí para nós, tá bom? Isso aqui era só um exemplo, né? Para não ficar muito carregado a nossa imagem, tá? Então, vamos lá agora definir o que seria o eixo maior, o eixo menor, né? Então, por exemplo, se eu pegar o menor tamanho, que seria desse ponto aqui, que eu vou chamar de B2, e esse ponto aqui, que eu vou chamar de B1, né? Essa distância aqui, ó, que vai na direção do centro, tá? Do centro da nossa elipse. Essa distância aqui de B2, de B1 até B2, daqui para cá, ó, né? Essa distância aqui é exatamente o que nós chamamos de 2B, tá? 2Bzinho. Tudo bem? Então, essa distância é o nosso 2Bzinho. Ah, então quer dizer que do centro até o B2 e do centro até o B1 vale Bzinho, né? Tudo bem? Então, esse 2Bzinho aqui, né, de B1 até B2, é o eixo menor, tá? Então, olha lá, de B1 até B2, né, esse aí seria o nosso, que é exatamente, que é igual, né, que é igual ao 2Bzinho, tá? Esse aí seria o nosso eixo menor. A gente está definindo, tá, todos os pontos aqui da nossa elipse, tá bom?
E aí a gente pode definir também mais, andando mais um pouquinho aqui, ó, a distância desse F1 ao F2, vou colocar um pouquinho mais aqui para baixo, né? Passou demais. Bem aqui, ó. Olha lá. Então, ó, a distância de F1 a F2, então vamos colocar assim, F1 a F2, essa distância aqui. Agora a gente define assim, ó, da origem até os focos, nós chamamos, cada tamanho desse aqui é o Czinho. Tá? Vamos chamar de Czinho. Então, de F1 até a origem é Czinho, e da origem até F2 é o Czinho, então de F1 até F2 é exatamente 2 Czinho. Certo? Então, esse aqui vai ser o nosso 2 Czinho, que nós chamamos de distância focal. Tá? Então, esse aí seria a nossa distância focal. Tudo bem? Então, nós já podemos definir todo esses aparatos aqui a partir de um simples, uma simples elipse, né? Tá bom? Então, não sei se está muito carregado aí, tá? Mas você vai fazendo aí o passo a passo, tá bom? Outra ideia também importante que a gente precisa definir é a seguinte, ó. Daqui para cá é o Czinho, né? Daqui para cá é o Czinho. Da origem até o B2 é o nosso Bzinho, tá? E, por definição, se eu pegar, por exemplo, ó, de B2 até exatamente o F2, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, esse tamanho aqui vai ser exatamente esse tamanho daqui para cá, ó, que seria da origem até o A2. Então, esse aqui vai ser o nosso Azinho, tá bom? E aí aqui cabe uma definição. Como aqui é um triângulo retângulo, né? E aí a gente pode definir o seguinte, que, ó, a hipotenusa é o A, então vai ficar A quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado, tá? Então essa definição aqui vai ser importante para os nossos cálculos, tá bom? Então nós já temos aqui a nossa primeira definição, né? A quadrado, ou seja, a metade, o semi-eixo, né? Nós chamamos de semi-eixo. O semi-eixo, que seria o Azinho, né? A quadrado é igual ao semi-eixo menor, né? Esse aqui é o semi-eixo maior, esse é o semi-eixo menor. Ao quadrado igual a C quadrado, né? Que seria a metade da distância focal. Tudo bem? Então nós já temos aqui essa nossa primeira definição, tá? Tudo bem? Então essa foi a nossa aula 1 sobre a nossa primeira aula sobre o estudo das cônicas, né, que seria a nossa elipse, tá bom? Agora vamos definir a equação da elipse.